Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo. Peter Chá Ronaldo Coutinho. Acompanhe o nosso canal, se inscrevam, tem os diversos vídeos. Aqui tem os vídeos estendidos, aqui nos Estados Unidos e aqui a previsão com alerta do mau tempo no sul que continua valendo. O pessoal pode se inscrever aqui os nossos canais parceiros, dentre eles o Peter. E aqui o pessoal pode nos ajudar entrando na sua conta, depois do Ronaldo Coutinho no YouTube, pode ser no Valeu ou no Pix, no nome da Neide. Qualquer valor, uma vez por mês, está de excelente tamanho. Aqui Segna, patrocinador com seu GPS agrícola. Uma importante ferramenta que pode ser comprada com desconto, desde que digo que vira propaganda no canal do Tempo. Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Segna, seu GPS agrícola catarinense de atuação na América Latina. Propaganda. Vocês já ouviram falar do Segna GPS Agrícola? Esse aqui, ó, totalmente nacional. Ele tem a maior tela do mercado. Esse aqui você não precisa pagar para atualizar. Comprou, já é seu, tá? Você não precisa pagar para ficar atualizando. Então, Segna, esse aqui, ó, o único brasileiro assistência técnica aqui no Brasil. E vamos aqui à atualização do El Niño. Continua aqui com a água, tá quase um pouquinho mais próximo do normal. Ainda está uns 2, 3 graus acima da média, normalmente estaria abaixo de 20. Aqui está atingindo o ponto mínimo que é agora em setembro, quando a gente tem água bem fria. As águas frias estão subindo aqui, ó. No litoral catarinense, no litoral sul, está em torno de 14, 15 graus. Aqui no Rio Grande do Sul, 13, 15. Água bem gelada e chega até aqui o litoral de São Paulo. Daqui a pouco começa a corrente do Brasil a avançar lentamente para cá e a recuar a corrente das Malvinas. Então, vamos ter água ainda mais quente aqui, não muito quente, mas olha só a diferença, 21 para 27. Vamos agora pegar aqui, ó. Nós temos o Nino 1 e 2, que é esse aqui, esse vermelhão aqui. Ele deu um pico para 3 e pouco, 3 e 2, 3 e 3, desceu, chegou a 2 e 2 mais ou menos, agora subiu de novo e está com 3 e 1. Ele está nessa faixa aqui, ó, desde junho. Final de maio, início de junho, até agora já vai para 1, 2, já está indo para 3 meses em que não baixa de 2 graus acima do normal, é muita água quente. E o Nino 3 e 4 também, ó, já está desde começo de agosto na faixa de 1 grau, chegou, eu acho que ontem, a 1.2, quase 1.3, deu uma queda e agora está em 1.1, 1.0. Depois ele volta a subir de novo. E aqui está aqui, ó, esse aqui é de hoje, tu vê que está um pouco mais frio o Atlântico Sul e mais quente o Atlântico Norte. E aqui na média dos últimos 7 dias, nós temos aqui, ó, uma mescla de água fria e quente, dentro, vamos dizer assim, em torno do normal aqui na costa do Brasil, um pouquinho mais quente aqui na parte do litoral norte brasileiro e um pouco mais frio aqui no Atlântico Equatorial. E aqui deu uma resfriada. Aqui está uma mescla de subiu e desceu ao longo do Nino, do Enzo, né? E aqui no Oceano Índico está de normal, em torno do normal, manchas acima, manchas abaixo. Não é água fria, é abaixo do padrão. Aqui a projeção, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em relação à quarta-feira passada, praticamente pouquíssimas mudanças. O que eu percebi foi a diminuição do aquecimento aqui no Atlântico, tanto nesse trimestre quanto nesse trimestre. Aqui também na costa do sul ficou mais ou menos parecido. E aqui no Pacífico praticamente se manteve um indicativo de um El Niño forte. Tanto que está aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, está 2 a 3 graus acima da média nesse período agora de setembro a novembro, e de outubro a dezembro também fica de 2 a 3 graus abaixo da média. Não apareceu mais o acima de 3. Então, por enquanto, é um El Niño bastante forte durante a primavera e início do verão. Não chega a ser um super El Niño, sim um El Niño bastante forte que está atuando no Oceano Pacífico. De agora para frente ele começa aos poucos a acoplar com a atmosfera. Já estamos aí desde maio, junho, julho, agosto, já são 4 meses em que ele está bastante aquecido. Então, tirando o formalismo, nós temos o quê? Uma água enorme de água quente no Pacífico Equatorial, maior do que a América do Sul, jogando calor e umidade para a atmosfera. Nem todo mundo responde. Alguns ainda demoram um pouco mais tempo, outros já respondem mais de imediato. Aqui no sul parece que a resposta vai começar a vir agora em setembro, com chuvas bem acima do normal já em setembro, outubro, novembro, trazendo aí os transtornos normais aqui no sul, que é o que a gente espera. Vamos direto aqui para o auge da primavera, porque tanto faz, um ou outro está bem parecido, tanto o Atlântico quanto o Pacífico. Então nessa situação, essa região aqui ó, vai começar a sofrer
os efeitos de muita chuva, que tudo indica começa agora. A partir dessa sexta-feira, sábado, a chuva começa a vir com frequência e intensidade aqui no Centro-Sul. Pega um pedacinho do Mato Grosso do Sul, um pedaço de São Paulo, a região sul, já começa a avançar no Paraguai, Uruguai e começa a avançar na Argentina, que até então estava escapando. Então, de agora para frente, a chuva começa a aumentar mais intensidade, a frequência e principalmente nos eventos severos, são aquelas trovadas, aqueles temporais de inverno, primavera, que pelo visto vão ser bem frequentes. Já estão, nesse ponto já apareceu em agosto em relação ao ano passado, e agora vai aparecer mais. Então no sul, problemas com gasto com a parte fungicida, controle de doenças, atrapalha a poda, a condução, tem que ser feita de maneira diferente para permitir que haja uma maior ventilação nas plantas, atrapalha a adubação, que não pode ser feita da mesma maneira que na época de seca, atrapalha o plantio e a colheita, plantio da safra de verão, colheita da safra de inverno, o andamento da safra de inverno também, e o início do plantio da safra de verão, porque o solo vai ficar logo bastante encharcado. O Rio Grande do Sul, que estava escapando, está indicando que nessa semana poderá ter volumes exagerados de chuva. Isso já é uma preocupação para o pessoal do trigo, principalmente a parte mais alta e fria do Rio Grande, Santa Catarina e Paraná, que vão ter problemas agora com excesso de umidade. O norte do Paraná e o litoral ainda tem um pouquinho menos de intensidade, mas grande parte da região sul, Paraguai, Uruguai e um pedaço da Argentina vão começar a ter problemas com frequência e excesso de chuva e os temporais de primavera. Mato Grosso, Sudeste, Centro-Oeste, nós já temos o quê? Tivemos eventos de chuva agora, eu acho que vai ser a regra esse ano do que? Alternância. Momentos em que chove bem, até demais, e momentos que para de chover. Invernadas e veranicos alternados. Então o pessoal que vai plantar no Mato Grosso não se aventure ainda agora que está começando a chover, porque a tendência é que a segunda parte de setembro, começo de outubro, dê uma parada e possa vir um veranico de novo. E depois deve voltar a ter chuva, talvez ali no final de outubro, novembro. Sudeste, mesma situação. São Paulo, a chuva deve vir agora com uma certa intensidade, e entre essa parte de setembro, começo de outubro, pega ali o sul de Minas também na parte do café que está seco, deve começar a chover na segunda quinzena de setembro, depois é possível que dê uma parada mais lá na frente. Espírito Santo, sul da Bahia também com chuva, Goiás, Cerrado Mineiro, Cerrado Goiano, café em São Paulo, a chuva está vindo e vai aumentar de intensidade. Começa a ter chuva no oeste da Bahia, na região do Mato Piba, que não é muito comum nessa época do ano, não é chuva para plantar, mas ajuda na pastagem, ajuda na parte em geral vamos dizer assim, de cisternas e tudo mais, mas não é para plantar ainda. Sul do Pará, Mato Grosso, mesma coisa, sul do Amazonas, Rondônia também, e esse cantinho aqui ó, do Pará também, talvez enfrente problema com arroz de sequeiro. A soja nem tanto, mas o arroz de sequeiro pode ter problemas que períodos maiores de tempo seco, 4, 5, 6, 7, 8 dias é possível. Normalmente chove todo dia na estação chuvosa. Esse ano talvez ela não seja tão regular assim. Quando chega aqui, ó, final da primavera até o fim do verão, ele mantém forte até pelo menos dezembro, janeiro. Quando chega de dezembro, o auge do verão, ele vai enfraquecendo, mas ainda fica forte até dezembro. Então, resumindo da ópera desse ano, entre agora até dezembro. Sul do Brasil, excesso de chuva, maior custo de produção em função de tratamento, dificuldade de entrar com maquinário no solo, dificuldade de plantio, dificuldade de colheita. No pessoal do cebola, alho, vai ter problemas com excesso de umidade. O fumo também pode ter perda de qualidade. O risco de granizo aumenta mais do que no ano normal. Na fruticultura, aumento de custo e dificuldade nos tratamentos, principalmente aqui no nosso caso, primeiro com as doenças relacionadas ao frio, já que setembro, outubro, a temperatura fica de normal a um pouquinho mais baixa, que é normal, quando chove fica mais ameno. Pode não ser uma primavera gelada, mas é uma primavera assim um pouquinho mais fresca em vários momentos. Vai ter calor forte no meio, mas vai ter algum frio também. Ainda pode ter alguma geada louca em setembro e talvez outubro nas áreas altas principalmente. Quando chega mais da segunda parte de final de outubro para o verão, nós temos o quê? Doenças relacionadas ao clima quente, principalmente as podridões. Vai ter mais dificuldade de tratamento também. Talvez ali entre meados de novembro, começo de dezembro, períodos um pouco maiores sem chuva que possam facilitar um pouco o trato cultural. Mas esse ano a dificuldade vai ser ter períodos prolongados de tempo seco
que facilite a vida do agricultor. Ele vai ter que ter jogo de cintura. O excesso de umidade vai ser uma marca registrada no sul do Brasil. Esse vai ser um problema. Isso pode ajudar o pessoal do arroz agora de setembro para frente, nessa parte aqui do Rio Grande do Sul, Uruguai, onde a chuva pode começar a ter uma situação de um volume maior, facilitando a reserva d'água. No sul catarinense também, vai começar a melhorar agora a partir de setembro. E o perigo nas bacias hidrográficas em relação a possíveis cheias. O risco é alto, seja no Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraguai, parte do Uruguai, talvez sul do Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo. Então vai ser um risco maior em relação a esse tipo de problema. Eventos severos de trovada também vão atrapalhar tanto as cidades quanto a área do campo. Pessoal do trigo, cereais de inverno, pessoal da cebola, do alho, pessoal da fruticultura, pessoal das lavouras normais de verão e final de inverno, tudo isso vai ter problemas. Pessoal da cebola e do alho, problemas do quê? Muita nebulosidade, talvez falte sol, isso pode incentivar o florescimento da cebola e talvez até o não perfilhamento adequado do alho, ou perfilhamento adequado do alho e não a parte de bulbo. Vai ter algum pouquinho de frio de vez em quando, ainda em setembro, outubro, e um pouco mais abafado entre novembro e dezembro. Isso facilita doenças bacterianas, bastante atenção nesse sentido. No sudeste, a chuva fica bem irregular, assim como no centro-oeste. Essa faixa aqui, que eu chamo do sanduíche, aqui, a chuva vai ficar mais irregular. Vai ter momentos em que vai chover demais e vai ter momentos em que para de chover. Então vai ter alternância. A agricultura aí tem que ser um pouco mais de cuidado, talvez escalonar o plantio, variedades intermediárias, nem curta nem longa. Adubação também um pouco diferenciado. Mais ao norte, norte de Mato Grosso, Amazonas, Pará, Tocantins, Mato Piba, a estação chuvosa vai ser bem mais irregular. Vai ter um outro problema com falta de chuva em alguns momentos. Não acredito um problema limitante a ter que trazer prejuízos grandes, mas pode, muito pontualmente, algum prejuízo maior, principalmente no Mato Piba. Região de Irecê, a chuva provavelmente deve começar, já começou, mas eu digo chuva agrícola. Essa provavelmente deve ser ali entre o finalzinho de outubro, meados de novembro, e torcer para que dezembro, janeiro esse ano e fevereiro não sejam tão ruins como no ano passado, com os vecãs. É um risco que corre, mas vai ter um período um pouco mais curto de uma chuva melhor nesse sentido. A região ali do Rio Grande do Norte, Ceará, Centro-Norte, Piauí, Maranhão também, a estação chuvosa vai ser mais irregular. Vai ter chuva, vai ter talvez um mês com muita chuva, depois os outros dão uma reduzida, a chuva fica mais irregular, pode atrapalhar o bom andamento das culturas. Dentro do possível, escalonar também. A estação chuvosa no litoral pode começar um pouquinho mais tarde, ser mais irregular também. Aí o Atlântico vai ter um peso maior. Se ele tiver um pouco mais quente que o normal, ele pode ajudar a toda a faixa leste e norte do Nordeste. A região do Pará tem chance de ter irregularidade maior, atrapalhando a produção do arroz de sequeiro, nem tanto a soja. Então, algum veranico um pouco mais intenso não dá para descartar dentro da safra de verão nas áreas centrais do Brasil, entre o sul da Amazônia, centro-oeste, norte do Mato Grosso do Sul, talvez norte de São Paulo, Minas Sudeste, um outro veranico pode acontecer. Na temperatura, calor alternando com alguns dias mais fresquinhos. Alguma entrada de frio ainda poderá chamar atenção em setembro e mais limitada ao sul em outubro. Risco de geada tardia no sul, desse ano, como está tão atravessado, eu não duvido que em setembro a gente ainda não se incomode com algum frio fora de época. Em outubro, só nas áreas altas mesmo, tipo Guarapuava, Palmas, Fraiburgo, São Joaquim, Vacaria, são áreas que estão aí na faixa dos 900, 1.100 metros de altitude. Novembro aí é um azar tremendo, aí só a nossa região aqui, se tiver, eu não acredito. Caso tenha 1 ou 2 dias, e olha lá, não está indicando nenhum momento uma primavera tão gelada como tivemos ano passado. Isso vai refletir também no comércio de roupas de verão, que deve ter uma venda provavelmente maior do que o normal, claro, dependendo de como tiver a economia, em relação ao clima, vai ajudar mais, o calor chegando um pouco mais cedo, entre meados de novembro, dezembro, talvez o abafamento, vai ser um verão, pelo visto, abafado, desconfortável, em grande parte. Ele pode até não ter temperaturas excepcionais, mas a sensação de calor e o abafamento por causa da umidade é o que vai chamar atenção. Na Argentina não deve ter aquele calorão violento como tivemos ano passado, por quê? Porque esse ano vai ter chuva. Tendo chuva, ameniza um pouco, mas fica desconfortável também, assim como Paraguai, Uruguai, mesma situação. Para o pessoal do setor do turismo, acredito que deve seguir um verão mais ou menos dentro do padrão. Vai ser um verão com chuvas mais frequentes, aqueles temporais de
de verão também. O granizo vai ser uma rotina, infelizmente. A sugestão é seguro contra granizo, seja lavoura, pomar, casa, residência, também bastante atenção. Cuidado nessas áreas de encosta, áreas sujeitas a alagamentos. Todas essas regiões vão ter problemas a nível de Brasil. Então, tanto aqui no norte, com a chuva bem mais irregular, mais intensa e frequente aqui, e o nosso sanduíche nessa região aqui. Quando chega ali na segunda parte do verão, de janeiro, auge do verão, indo para o outono, ele vai perdendo força, ele vai enfraquecendo rapidamente. Mas ainda vai ter todos os efeitos do El Niño nesse período. Final do verão, o verão não é tão intenso, vamos dizer assim, a atuação do El Niño. Ele vai ter a chuva mais frequente, uma regularidade. Aqui no sul pode ter algum período um pouquinho de menos chuva, de repente isso pode ajudar em alguma colheita. O pessoal da uva tem que ter cuidado, que é capaz de chover muito na florada, pode atrapalhar. No final também do ciclo, atrapalhar a qualidade da uva, principalmente na Serra Gaúcha, em relação ao grau Brix, que precisa de um tempo mais seco. Talvez tenha que se colocar até açúcar no final lá das contas, e atrapalhar a colheita, mais favorável a doenças relacionadas a clima úmido. Vê que aqui ele dá uma enfraquecida, mas ainda está muito forte, ó. Nessa situação aqui, ele está aqui, ó, 1, 2, 3, de 1 a 2 graus, é muito forte, uma área muito grande de água quente. E aqui, na temperatura, faz mais de 2 semanas que ele não atualiza, então vamos direto aqui, ó, está quente, está fechando, continua aquecido aqui, ó, diminui em relação a agosto, continua aqui em outubro, aumenta em novembro, aumenta um pouco em dezembro, vai enfraquecendo em janeiro, perde força em fevereiro e perdeu bastante força aqui, ó, quase some em maio. E a água fria, apesar de não ser muito intensa, está indicando que está querendo subir. Então tudo indica que ele deve começar a entrar numa situação de neutralidade, neutro quente, ou um El Niño bem fraco, provavelmente ali no trimestre de maio, junho e julho. Ou seja, ele influenciou esse inverno e vai influenciar o inverno do ano que vem. Isso já serve de aviso para os lojistas relacionados ao calor, ao frio. O ano que vem, o próximo inverno, tende a ser um inverno também não muito bom para quem precisa de frio. Talvez não tão ruim quanto esse, mas um ano também que vai atrapalhar o setor do vestuário do frio. E bebidas quentes e turismo do frio também. Então ele está indicando que ele enfraquece no final do primeiro semestre de 2024, provavelmente entra o segundo semestre de 2024 já com uma situação de neutro quente, neutro, e quem sabe no final de 2024 a gente esteja já num neutro frio, com um projeto de laninha. Mas por enquanto o El Niño domina todo o ciclo 2023-2024. Começou em maio e começa a entrar na reta final, maio de 2024 ou junho de 2024. Tá aqui, ó, tá mostrando um enfraquecimento nesse trimestre aqui, ó, março, abril e maio. Então acompanhem bem o nosso canal, deem um like, se inscrevam e vamos torcer para que incomode o menos possível. Lembrando que dessa sexta-feira para frente começa um período de tempo severo aqui nos 3 estados do sul, muita chuva e poderá trazer transtornos a longo prazo. Acompanhem bem as nossas previsões de quinta, sexta e sábado. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, até amanhã.